Olá amigos do Letra na Foto, eu sou Américo Esperandil, me segue aí. Hoje nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre interpretação da sua fotografia, né? Geralmente a gente resolve a foto na máquina, na câmera, né? Mas por que não valorizar um pouco mais a fotografia, talvez dar uma outra visão para essa fotografia, né? Então vou fazer um vídeo rapidinho de como eu trabalho a fotografia caso eu tenha uma fotinho que eu preciso valorizar, né? Então aqui eu tenho um exemplo. Eu só quero deixar bem claro aqui que não é um curso de Photoshop, de tratamento de imagem, tá, gente? E é só um pouco da minha opinião, como a gente pode valorizar essa fotografia. O que eu vou fazer aqui é simplesmente dar um outro corte para essa fotografia. Eu gostei muito das taças, da simetria dessas taças. E tô vendo aqui que eu tenho uma luz saindo de trás da taça que está valorizando as minhas linhas, né? Então por que não trabalhar essas linhas um pouco mais? Então eu vou escurecer um pouquinho aqui essas linhas, vou valorizar um pouquinho mais essa parte da imagem para ficar o ponto de interesse um pouco mais livre, né? Trabalhar um pouquinho as sombras aqui. E essa foto aqui, eu pensei nela que ela poderia ficar bacana em preto e branco, né? Então eu trabalhei aqui um pouquinho do preto e branco e eu achei legal que se tivesse uma luz vinda lá de trás, né? De trás dessas taças aqui. Então eu vou colocar a luz lá, vou trabalhar um pouquinho mais como se fosse um flare, né? Na verdade não é flare, é glare, tá, gente? Então eu já consegui uma modificação nessa foto bacana, né? Vamos ver o antes e o depois. Antes e depois, né? Antes, um pouco de excesso de informação e agora uma simetria mais saudável, né? Agora vamos em outro exemplo aqui, queridos. Eu tenho aqui uma modelo sensual. Logo, quando eu abro a foto, eu já vejo alguns defeitos aqui que eu posso eliminar, né? Em primeiro lugar, as linhas dessa porta, elas não estão tão bacanas, né? Outra coisa que eu identifiquei aqui também foi esse interruptor aqui dispersando a minha atenção. Eu acho que aqui tem um pouco de caos, mas ainda tenho bastante linhas interessantes, então eu vou trabalhar essas linhas, né? Eu vou puxar minha foto para fazer um corte interessante aqui. Eu tô achando que as linhas das portas estão tortas ainda, mas olha o que eu fiz. Eu só endireitei o horizonte, né? Olha lá, só endireitei um pouquinho mais o horizonte, mas olha como que essa linha esticou para cima. Então eu tenho que trazer ela para baixo um pouquinho aqui, ó. Ok, bacana. E o que eu vou fazer agora é centralizar o meu ponto de foco aqui, ó. Olha lá. Vou centralizar o meu ponto de interesse lá. Ok? Aqui eu peguei e dei um contraste, né? O que eu fiz agora é diminuir um pouquinho o caos aqui. Eu tô com essas três bolinhas aqui que não tá me agradando a leitura ocidental, que seria a leitura da esquerda para a direita, né? Então vou trabalhar aqui um pouquinho mais ainda o meu ponto de interesse. E pronto, ó. Eu vou subir essa sombra. Então vamos ver o antes e o depois, antes e depois. O que eu senti também é o seguinte, essas linhas estão indo de encontro à minha modelo, né? Gostei bastante dessa composição. Como eu usei uma lente 24, ela distorceu um pouco, eu arrumei a distorção e ficou desse jeito aí, beleza? Vamos para um outro exemplo. Eu tenho um exemplo de um noivo se arrumando aqui, eu achei que ficou bastante interessante. Eu vou diminuir o médio, vou trabalhar o médio aqui, diminuir o médio, vou subir um pouquinho mais a minha luz, meu tom médio, aonde eu perdi. E aqui eu tenho uma porta e eu tenho lá atrás também outra porta. Então está bagunçando o meu ponto de interesse, né? Eu vou tentar fazer um corte aqui bacana para tirar o máximo. Bacana. Eu tenho que deixar pelo menos uma linha de fuga aqui, né? Um ponto de fuga aqui, ó. Aqui na cabeça dele. Essa porta aqui não se preocupem muito, porque ela não vai ficar tão evidente. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Eu pensei nessa foto aqui, trazer um pouquinho a luz para baixo. Aqui também um pouco mais, aqui um pouco mais a janela. Isso, ok. E agora eu vou desfocar
essa porta aqui, ó. Eu vou desfocar essa porta, né? Pronto, a foto ficando um pouquinho desfocada, essa porta, eu consigo tirar o ponto de interesse dela. E agora ela vai ficar só como se fosse uma moldura para minha fotografia. Essa foto aqui, eu pensei nela em preto e branco também, né? Então, trabalhei o preto e branco nela e vou subir um pouquinho a luz. O que aconteceu? Eu tirei todo o caos da minha fotografia. Eu tirei um pouco dessa bagunça, né? Só trabalhando o meu ponto de interesse, escondendo o resto, né? Então ficou o antes e o depois. Vamos trabalhar mais uma foto aqui, ó. Eu tenho essa foto da janela e eu achei que ela ficou excelente, né? Uma foto bastante bacana. Eu vou traçar uma linha aqui, vou traçar uma régua, vou traçar outra linha aqui e outra aqui, ó. Olha lá que bacana. Eu já identifiquei a distorção da minha janela, que aqui está mais alto do que aqui. E olha a linha embaixo como ficou. Estranho, né? A linha tinha que ficar igual, né? Isso é normal, gente, porque a lente realmente distorce, né? E nem sempre você tem uma posição bacana para fazer a fotografia. E é agora que a gente vai trabalhar as linhas dessa imagem para que ela fique dentro da simetria correta, né? Então, bacana, eu posso tirar aqui, posso tirar essa linha, posso tirar essa linha. E agora, o que eu descobri aqui é que aqui tem uma entrada de luz. Eu vou tirar, porque senão chama a atenção do meu ponto de interesse, chama mais atenção que o meu ponto de interesse, distrai o meu observador. E agora lá atrás, eu usei uma 24mm, né? E o fundo veio para frente, ficou todo focado. Seria interessante que esse fundo tivesse desfocado, né? E tudo bem, eu tinha uma 50mm, 1.8 e tal, mas eu não tinha a distância necessária para caber essa janela. Esse aqui é um cômodo bem pequeno, né? Então vamos lá, vamos trabalhar esse desfoque de fundo aqui. Eu vou desfocar esse fundo lá atrás, tá ok? Então vamos lá, gente, já desfoquei o fundo, né? E eu vou trabalhar um pouquinho da luz aqui, ó. Aqui, um pouquinho daqui. Desfoquei o fundo lá. Ok, vou dar um Sharp de definição. E eu achei que ia ficar bacana se eu tivesse um flare, né? Vamos colocar um render flare aqui, ó, lens flare. Ok, vamos ver como ficou. Opa, lembra, né? Eu posso controlar a intensidade do meu flare. Então eu controlei aqui a intensidade e eu vi essa foto com um tom um pouquinho mais quente, né? Talvez 8000 kelvins, né? Vamos colocar 8000 kelvins, vamos colocar mais um pouquinho. Ok, ficou bacana, hein? Então é isso aí, gente, ó. Vamos puxar só mais um pouquinho aqui e trazer para baixo essa imagem. Ok. Então é isso daí, gente, ó. A minha interpretação da foto foi essa. Vamos ver o antes e depois, antes, depois, antes e depois. Então é isso daí, gente. Agradeço vocês terem assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o nosso joinha aí, né? Compartilhe o vídeo com o pessoal aí. E me segue aí.